Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lentz e hoje vamos pensar um pouco de escola bíblica dominical. Próximo domingo, dia 21 de janeiro de 2024, já chegamos na lição de número 3. Professor, cadê a lição de número 1 e 2? Bom, eu espero que você tenha ido até a igreja mais próximo da sua casa, mais próximo da Bíblia, e tenha participado da escola dominical ali para aprender a doce, a preciosa Palavra de Deus. E nesta oportunidade, nesta lição que vamos estudar no próximo domingo, nós temos uma doce satisfação em estudar um assunto precioso que é a natureza da igreja. Olha, Deus fez todas as coisas boas que nós conhecemos e, ao meu ver, tudo que é perfeito veio das mãos do Senhor, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, você e eu concordamos. O que está de errado é culpa nossa, junto com o pecado que foi trazido, introduzido pelo adversário das nossas almas. Bom, isso é assunto para outro dia. Mas, se tem dois assuntos que Deus criou, que são contraditórios, que são problemáticos, que são complexos de entender porque são antagônicos na sua natureza, é o homem, o ser humano e a igreja. Professor, por que o senhor fala isso? Porque o homem, ele consegue dar nó em pingo d'água, ele consegue fazer um risco no chão e passar por baixo antes de terminar o risco, e prova disso a pequenina carta que Judas escreve pouco antes do apagar das luzes canônicas, está inserida ali antes do livro do Apocalipse, uma pequenina carta onde Judas deixa muito claro que Satanás obedece e teme ao Senhor, os anjos, os demônios, a natureza, as enfermidades, os problemas, mas o ser humano consegue, em nome do Senhor, inclusive fazer atrocidades e bobagens. Então, o ser humano é controverso, é complicado, mas Deus nos ama. O que vamos fazer quanto a isso, né? Vamos aceitar o seu amor incondicional. Mas o tema da nossa lição não é antropologia, mas é a natureza da igreja. A natureza, porque Paulo, quando está escrevendo 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 12, que é inclusive o textuário dessa lição, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. Então ele está lembrando-nos do contexto desse versículo que a igreja, ela na verdade, ela é comparada ao corpo de Cristo com seus vários membros e, apesar de serem membros distintos, diferentes, com capacidades diferentes, com necessidades diferentes, mas todos fazem parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo, ou seja, todos nós pertencemos a Cristo Jesus, né? Por isso que a verdade prática vai dizer: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então, a lição como um todo, ela vai ser subdividida, como sempre, a 3 pontos, que é a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Depois, essa mesma natureza na dimensão local e universal. E por último, a igreja na sua dimensão comunitária. Para que nós possamos entender isto, precisamos pensar que a igreja, ela precisa ser vista como una e como toda. Como una, eu costumo dizer que são as congregações locais. Dentro de uma congregação local, dentro de uma comunidade, está o corpo de Cristo completo, perfeito.
E isso me lembra que este corpo de Cristo é indivisível. Se uma determinada comunidade, uma determinada congregação, uma determinada igreja, ela se divide, seus membros, seus líderes que estão ali na co-liderança com seu pastor, começam a puxar para caminhos diferentes daquele da instrução de um homem de Deus que está à frente, porque existem lugares que realmente Deus já não está mais. Bom, mas daí Davi nos ensina que é melhor ficar na caverna buscando a Deus até que Deus tire aquele que ele colocou, porque se você se levantar contra aquele que Deus colocou, você cai primeiro do que ele. Bom, esse é assunto para outro dia, né? Mas a igreja, na sua comunidade, ela precisa ser una, ela precisa caminhar no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma direção, juntos, irmanados, ombro a ombro, para que isto traga as bênçãos e os benefícios para essa igreja. Mais ou menos como certo pregador, eu penso que tenha sido Moody ou Spurgeon, um desses dois grandes pregadores, que disse certa vez que se ele observasse que um homem, determinado líder, pastor, pregador, enfim, maltratasse a sua esposa, ele nunca sentaria para ouvir ensinamentos deste homem. Por quê? A esposa, ela é comparada à igreja, a noiva de Cristo. Então, assim como Cristo tem a igreja como sua esposa, sua noiva, quem está desposado, e ele a trata com carinho, com zelo, com responsabilidade, o marido deve tratar a sua esposa da mesma forma. Se esse marido não trata a sua esposa com zelo, ele nunca deve ser um líder na casa do Senhor. Inclusive, um homem que maltrata uma mulher não é nem um homem, quanto mais um líder, um servo, um obreiro, um pastor. Ele às vezes digo que nem lixo ele é, porque lixo é reciclável. Um homem que não sabe tratar uma mulher com respeito, ele nem deveria ser homem. Mas, voltando para o nosso assunto, ele vai trazer na introdução o estudo sobre a natureza da igreja, deve analisar aquilo que ela é em essência. E é esta a temática dessa lição, o que a igreja é na sua essência. Então, no primeiro ponto, onde ele vai tratar sobre a dimensão confessional da igreja, primeiro ele começa nos lembrando que essa igreja precisa ser fundamentada na palavra. A igreja não pode estar fundamentada num líder. A igreja, não obstante ser necessário ter o líder para conduzir principalmente aquelas ovelhas novas, aquelas ovelhas tolas, aquelas ovelhas fracas, aquelas ovelhas que têm dificuldade para evoluir no seu conhecimento pessoal. E isso acontece em qualquer lugar e nós temos isso. E por isso que o líder é chamado à responsabilidade, porque ele será cobrado um dia do Senhor da Seara os seus atos de responsabilidade para com o rebanho do Senhor. Então, fundamentada na palavra. Não é porque Paulo, Pedro, João, Sérgio ou qualquer outro está pregando que é a verdade absoluta. Precisa-se analisar o que está sendo pregado, qual é a base fundamental da pregação. E nesse sentido, a igreja verdadeira, ela está fundamentada na palavra, porque ela analisa pela palavra, ela observa pela palavra aquilo que é ensinado, que é dito, que é vivido, porque nós temos muitos movimentos ditos evangélicos, onde as pessoas ficam pulando e rodando e gritando e sambando e fazendo mímicas das mais variadas, chegam às raias da bizarrice, quando que ao acabar toda aquela bizarrice, aquele show de horrores, aquele circo armado ali, onde as pessoas dizem, nossa, o culto foi uma glória, o encontro foi maravilhoso, Deus operou, mas ao voltarem às suas vidas normais, são pessoas que vivem na prática dos seus pecados cotidianos, sem haver uma libertação, um crescimento, uma melhora espiritual. Pelo contrário, os casamentos falidos, os relacionamentos rompidos,
seu crédito na praça destruído, pessoas que não, enfim, que não evoluem como seres em todo. Então, a fundamentação na palavra vai nos trazer esse alento. Ao observar a lei do Senhor, ao observar a palavra do Senhor, ao amarmos a palavra, haverá um natural crescimento da parte da igreja. A igreja ela vai se multiplicar naturalmente porque ela vai entender que ela é devedora ao céu. Então, ele termina esse primeiro ponto dizendo: a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. A partir do momento que uma comunidade, que uma igreja abandona a verdade da palavra e troca o seu culto, a sua liturgia por qualquer outra coisa, o que você vai ver como resultado é funesto, porque não perdurará aquela geração. Mas ele continua e fala que essa igreja, na sua natureza de dimensão confessional, ela precisa ser habitada pelo Espírito Santo. E lembra, o Espírito Santo não veio para fazer algazarra, baderna, bagunça. É natural que no movimento pentecostal, e eu defendo isso também, ocorram momentos em que o Espírito Santo, trabalhando mudanças interiores nos corações dos crentes, tragam a esses crentes um momento de euforia. Ora, se você ganhar um presente, se eu lhe der um carro, se eu lhe der uma casa, se eu lhe der uma camisa, se eu lhe der uma pizza para você comer com a sua família, você não vai ficar contente? Você não vai ficar alegre? Imagine uma mudança que era impossível para o ser humano, uma mudança interna no seu caráter, na sua personalidade. De repente, pela palavra, o Espírito Santo aplica o poder dessa palavra no coração. É natural que o crente seja pentecostal e glorifique a Deus e levante as mãos e talvez até batizado com o Espírito Santo fale em novas línguas. Isso faz parte como resultado do agir do Espírito Santo na transformação. Entenda, o Espírito Santo não veio para fazer uma liturgia de baderna, de bagunça, entendeu? De caos. Não, o Espírito Santo veio para nos auxiliar na mudança, convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça. E ao nos convencer e nos fazer transformar o nosso homem interior, eu recebi uma bênção, recebi uma vitória de ser transformado, de ser liberto da minha vida de pecado. É claro que eu vou falar línguas estranhas, é claro que eu vou chorar, é claro que eu vou levantar as minhas mãos e glorificar. Mas, passado esse momento de alegria, eu não sou menino, eu volto na minha compostura e continuo o meu processo de aprendizado. Então, o culto não pode ser uma liturgia única, só de caos, de gritaria, de bagunça, de choro, de som alto. Não, eu preciso sentar para ser habitado pelo Espírito Santo e fundamentado na sua palavra. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Sabe o que isso significa? Significa que se eu sou igreja, se eu fui transformado, se o Espírito Santo realmente habita em mim, eu ando no Espírito. Quer dizer que quando eu não estou lá, dentro do templo, no culto, inserido na liturgia com os meus irmãos, mas estou lá fora, no meio daqueles que não conhecem a Deus, que eu estou fazendo as minhas atividades diárias normais, eu ando no Espírito. Isso quer dizer que eu sou transformado. Se fosse aquela liturgia da bagunça que alguns defendem, ao estar lá na empresa, lá no colégio, lá na faculdade, lá no comércio, enfim, eu estaria lá pulando, falando língua estranha, gritando, rodando, subindo paredes, e aí eu seria naturalmente internado no hospício mais próximo. Andar no Espírito Santo é andar em uma vida transformada, modificada, uma vida diferente, cada dia melhorando, porque
como diz a palavra, aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo é como um marceneiro, um mecânico que está fazendo uma obra, trabalhando em meu e seu coração o tempo inteiro para nos transformar. Pegou a dica aí? Então o ponto 2, ele vai trabalhar a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Aquilo que eu disse no princípio, existe a igreja local, existe a igreja invisível, a universal. A igreja local é aquela congregação que precisa, inclusive, quando você abre o capítulo 4 de Efésios, ter todos os dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, os cinco ministérios têm que estar ali. Você vai perguntar para mim, professor, na minha igreja não tem, como é que eu faço? Eu vou para outra? Não. Ajude o seu pastor, ou se você é pastor, incentive a sua igreja a buscar a presença do Senhor para que, se não temos o talento dentro da nossa congregação, para que o Senhor nos oriente na evangelização, no discipulado, e nós possamos ganhar almas para Cristo, porque é alguém lá de fora que está esperando para ser salvo por Jesus, para conhecer a palavra falada por nós, e aí ele ou eles vão ser tomados por Deus, e Deus lhes dará o devido talento, o devido ministério, e a igreja vai ser completa. Então, cada igreja, cada congregação, por menor que seja, ela é responsável por trabalhar o processo da salvação e da santificação, de modo que entre os seus membros se encontrem os dons e os talentos necessários para o bom funcionamento desta igreja. É mais ou menos como uma empresa, né? Ela contrata funcionários, e à medida que ela vai tendo a necessidade de preencher novas vagas, novos cargos, ou ela dá treinamento específico para os funcionários que estão, ou ela vai contratar novos funcionários. No caso da igreja não é muito difícil. Ou ela treina os membros que ali estão para exercerem funções, cargos e ministérios, ou ela vai para a evangelização e ganha novas almas, novas pessoas. Numa dessas daí você vai encontrar aquela que tem o talento certo. Lembrando que a empresa só vai lá buscar quando tem falta. A igreja precisa ir buscar em todo o tempo até que Jesus volte. É função, é tarefa evangelizadora da igreja, tá? Só para não esquecer. Então, particularidades da igreja local. Tem um negócio aqui que é interessante. As igrejas são, até certo ponto, autônomas umas das outras, mas nós, por exemplo, trabalhamos, estou falando de Assembleia de Deus, nós trabalhamos dentro, cada congregação tem o seu pastor local, e cada congregação com seu pastor local está vinculada geralmente a um pastor presidente de uma cidade que comanda e que repassa a visão a todos para que o campo inteiro, para que a cidade inteira trabalhe dentro da mesma visão. E esse pastor presidente de cada cidade está vinculado a uma convenção estadual que tem a sua diretoria e também repassa a visão para todo o estado, para que todos falem a mesma língua, no sentido de ter as mesmas liturgias, os mesmos objetivos, o mesmo conceito doutrinário. E essa convenção estadual tem uma nacional. Então, assim por diante, ninguém é dono da igreja, a não ser o próprio Cristo. Precisa ser lembrado isso muito bem, ok? Mas dito isto, é importante entender que a igreja, como as famílias, ela tem suas particularidades. Precisa ser lembrado que cada igreja é diferente da outra. Eu, como pastor de igreja, por exemplo, há muitas igrejas por onde já passei, cada uma tem uma dinâmica diferente. E eu sempre aconselho a novos pastores que, ao assumir um novo trabalho, não chegue dizendo: agora chegou o pastorzão, agora sou eu que mando, Deus me deu a visão, eu vim para cá para botar a casa em dia. Pelo contrário, você é um conservo junto com aqueles que ali estão. Ora, ali onde você chega, às vezes uma igreja com mais de 30, 40 anos, e o pastor não tem nem isso de idade, aí ele assume que é
ser o solucionador de todos os problemas. Deixa Deus te usar no seu tempo. Chegue, observe, veja a dinâmica, veja como funcionam as coisas, ore a Deus, peça estratégias e, com a palavra de Deus, permita que o Espírito Santo convença o coração daqueles que precisam ser mudados, se a necessidade de mudança existir. Mas cada igreja tem suas particularidades. O problema que é encontrado numa não é encontrado noutra. Assim também, as coisas boas que você encontra numa, às vezes não vai encontrar noutra. Entenda, são como pessoas, elas têm suas próprias necessidades. Mas ela é universal e invisível, acima de tudo. Alguém dizia antigamente que Jesus vem para buscar a igreja e vem para buscar a igreja de dentro da igreja. A igreja do mundo e a igreja de dentro da igreja. Por quê? Porque a porta está aberta. Alguém me perguntou um outro dia, professor, pastor, você falou que alguém é proibido de entrar aqui na sua igreja? Meu irmão, nem cachorro é proibido de entrar. Claro que a gente procura não deixar, nós fechamos a porta para o cachorro não entrar, né? Mas se entrar, ninguém vai tocar ele a pontapé, quanto mais um ser humano. Todos são bem-vindos na casa de Deus. E muitas vezes, ao longo dos anos, eu pude ver gente que entrou e que saiu sem uma transformação, e não é que está tudo bem, é que são escolhas pessoais. Então ninguém é proibido de entrar ali. Por isso, algumas igrejas, algumas denominações, nós consideramos elas como rodoviárias. Todos os cultos têm gente diferente, como uma rodoviária. Não existe muitas pessoas que são fixas dali. Pessoas que chegam, vêm buscar a sua bênção e vão embora. Mas a igreja verdadeira é aquela que permanece dentro da sua chamada. Essa é a igreja universal, invisível. É o corpo místico de Cristo que de fato entendeu a sua vocação. Para terminar o ponto 3, a igreja na sua dimensão comunitária. Veja, a igreja é una quando ele está dizendo ali, ele está nos lembrando que a igreja, ela vai sofrer perseguições. Não tenha dúvida, de uma forma ou de outra. E que o diabo, ele vai tentar dividir essa igreja, porque se ele não divide ela, se ele não abafa ela pela perseguição externa, que nós hoje não vivemos uma real perseguição, não aqui no Brasil. Vivemos, claro, na janela 10/40 e em outros lugares, mas no Brasil nós temos uma relativa liberdade, uma boa liberdade ainda de pregar a Bíblia. Claro que tem uma perseguiçãozinha ou outra aqui, ali, alguns casos isolados, mas normalmente são pastores que de maneira errada entraram na briga política. Igreja não é para estar metida com política, pastor não é para estar envolvido com política. Igreja é para orar pelos seus líderes e para votar com consciência, observando naturalmente o projeto de cada partido, as propostas de cada ideologia. Pautado nisso, nós temos uma Bíblia que nos orienta a fazer a coisa certa. Você entendeu a visão. E aí, claro, lembrar que nós temos a diversidade na unidade. Como nós falamos da igreja como corpo de Cristo, cada denominação, cada congregação é diferente da outra, os crentes que ali estão também, você vai encontrar de várias matizes, de várias ideologias, de vários objetivos de vida, mas que, sendo corretamente orientados pela palavra de Deus, pertencerão ao corpo místico de Cristo e serão igreja, e um dia vão poder morar no céu, tá? Essa lição, claro, ela tem muito a ser discutida. Diga aí para mim, me conte aí nos comentários o que você pensa disso. Aliás, falando em comentário, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar para muita gente. E, se gostou, né, inscreva-se no canal. Lembre-se que o YouTube sempre está desinscrevendo. Eu mesmo sou desinscrito do meu próprio canal e toda vez tenho que estar entrando novamente lá e verificando a minha inscrição. Mas comente aí para mim o que você acha de uma igreja verdadeira. Quem sabe nós abrimos um fórum de discussão e na próxima lição falamos um pouco mais sobre isso. Termina dizendo, chegamos ao final e vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã
se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. E essa é a grande esperança de todos nós. Que um dia, ao tocar a última trombeta, nós seremos arrebatados, iremos morar com o Senhor, deixaremos essa fase de estágio para trás e estaremos para sempre com o Senhor da Seara. Fique com Deus. Forte abraço, confie nele porque ele é, ele era, ele será para sempre o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.